algo que o Senhor falou comigo na parte da manhã sobre um tema que eu gostaria de estar comentando com os irmãos. E tem a ver com a nossa Santa Ceia. E eu gostaria que os irmãos preparassem as suas Bíblias. Nós vamos ler em 3 textos diferentes. Primeiro, vamos fazer uma leitura na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. Glórias a Deus. Irmãos, encontraram nas suas Bíblias? 1 Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 1. Amém? Está aqui. O verso 18 diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Guardem bem essa leitura. Vamos à segunda leitura. 1 João, capítulo 1, verso 7. Louvado seja o nosso Deus. 1 João, capítulo 1, verso 7. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Hebreus capítulo 12, versículos 22 ao 25. Capítulo 12, versículos 22 ao 25 de Hebreus. Aqui está o verso 22. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Verso 25: vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Amém? O que eu gostaria de estar comentando aos irmãos, dentro desses 3 textos que nós lemos, é sobre o valor do sangue de Jesus. O segundo é sobre a virtude e o poder do sangue de Jesus. E o terceiro é sobre a voz que fala do sangue de Jesus. Essas 3 características eu quero comentar com os irmãos brevemente, para que logo após vamos estar aqui participando na mesa do Senhor. Se eu fosse dar um título à mensagem inteira, seria o poder do sangue de Jesus para nós. Qual o poder que esse sangue tem? Que relevância ele tem para cada um de nós? Haja visto que hoje, nesta noite, vamos estar aqui celebrando a Santa Ceia, e um dos elementos tem como base o sangue de Jesus.
que tem poder para nós, para aqueles que crê nesse sangue. Já foram aqui cantadas canções que falam sobre o sangue de Jesus. Sangue purificador, sangue remidor, sangue que perdoa pecados, que nos purifica de todo o mal. Então este é o que nós estaremos aqui trazendo à nossa memória, porque todo crente que lê a palavra conhece bem isto. Mas às vezes a gente vai com tanta informação e com o passar do tempo, vamos nos esquecendo do poder do sangue de Jesus em nossas vidas. Porque para começar, irmãos, se nós estamos aqui nesta noite, foi porque o sangue de Jesus passou em nós, nos dando liberdade para podermos nos reunir hoje, nesta noite, no nome do Senhor, para adorar a Ele, com toda a liberdade que nós temos. Liberdade que nós obtivemos da escravidão do pecado, da condenação da morte eterna, a qual todos nós já estávamos condenados, mas Jesus, através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, Ele permitiu que nós, pela fé, alcançássemos a remissão dos nossos pecados e pudéssemos andar no caminho da salvação a qual nós estamos hoje. Um caminho que nós devemos trilhar ele com fé, com coragem, para não desfalecermos no meio do caminho e no fim negarmos a nossa fé. Porque esse é um caminho que ele não é fácil de seguir. É um caminho que nele tem muitos obstáculos, muitas dificuldades, pelejas e desafios que vão se colocar diante de nós. Mas que, firmados no Senhor e cobertos pelo sangue de Jesus, nós chegaremos à vitória em nome do Senhor. Por isto, nós entendermos o valor que o sangue do Cordeiro tem para nós. Eu quero começar aqui com os irmãos, refletindo, lá, começando pela carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, o capítulo 1, que foi o primeiro texto que nós lemos. Se a Kedman puder colocar aí novamente no telão, a Kedman, é a Júlia, né? É a Júlia. Ali está, 1 Pedro. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Mas com que, irmãos? Que vocês foram resgatados? Com o precioso sangue, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Irmãos, segundo o que foi estabelecido por Deus, para que a humanidade, os seres humanos, toda a alma que está sobre a face da terra, as que já passaram, as que estão presentes no momento e as que ainda virão no futuro, todas estas almas, para que ela possa ter novamente o direito de retornar para Deus, como ao estado que era antes da queda, Deus estabeleceu que todas as almas deveriam ser resgatadas, ou, melhor aqui explicando, compradas de volta para Deus, por um certo preço. E como a Bíblia registra para nós, que a nossa alma, ela é de grande valor, e que nenhum tesouro na face da terra é capaz de comparar o valor da nossa alma para Deus, porque ela é preciosíssima. Toda a alma, indistintamente, todos nós somos muito caros, e o diabo,
lançou mão disso de forma traiçoeira, roubando o nosso direito de vivermos com Deus a eternidade. Mas Deus traçou o plano de resgate, e Ele disse: eu vou trazer a alma de volta, eu vou trazer a humanidade de mim para mim novamente. Só que isso exige um preço a ser pago. E como está registrado que a nossa alma é de grande valor, nenhum tesouro na face da terra, seja ouro, seja prata, seja o que for avaliado por preço, pode pagar o preço do resgate pelas nossas almas. Mas Deus assim estabeleceu. Mas eu tenho uma fórmula, eu tenho um jeito. Será pago por preço de sangue, uma vida por outra vida. Quem poderia então pagar esse preço, se na face da terra não existia ninguém capaz? Porque a Bíblia diz que todos pecaram, e por isso foram destituídos, foram afastados, foram proibidos de entrar à presença de Deus. Então Jesus, o Filho de Deus, se prontificou lá nos céus e disse: pago esse resgate. Só que o resgate é pago com um preço de sangue, o sangue daquele que não tem pecado, o sangue daquele que é justo. Foi então necessário traçar o plano, e Jesus veio, nasceu, apesar de ter nascido de mulher, mas a Bíblia diz que ele nasceu sem pecado. Foi o único capaz de, com o seu sangue, pagar o preço de resgate por cada um de nós. É motivo de nós darmos graças a Deus mesmo, porque nenhum de nós alcançaríamos a salvação por nossos méritos, porque é bonzinho, porque não bebe, porque não fuma, porque não mente. Isso não salva. Ah, mas eu pertenço à igreja fulana de tal. Isso também não salva, porque religião não salva ninguém. Foi necessário que o Senhor Jesus viesse para derramar o seu sangue, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós estamos aqui hoje, nesta noite, porque um dia Jesus olhou para você, teve compaixão de você e disse: o meu sangue há de te redimir para que você venha morar comigo. E vocês são todos conhecidos no céu, seus nomes estão escritos no céu. Mas agora é necessário que eu traga também um alerta. E Deus já usou a nossa pastora como profeta nesta noite, para nos trazer um recado de Deus. Cuidado, cuidado, porque apesar do preço ter sido pago, a cédula de condenação que estava na mão de Satanás, mas que Jesus, com seu sangue, comprou de volta a sua cédula, ela se encontra na sua mão. E você tem que guardar essa cédula muito bem guardada. Vigia muito bem, para que Satanás não torne a roubar ela de você. Porque o preço só foi pago uma vez. Muito cuidado, porque ele não pode ser pago de novo. E se você perder a cédula, como você vai entrar no céu? Como? Observe que o Senhor Jesus falou aqui. Não sou eu que estou falando, estou apenas dando aqui
o esclarecimento. O Senhor avisou a igreja que Ele vai dar uma balançada no mundo, mas a igreja ainda está nesse mundo. E quando o Senhor balançar o mundo, fique firme, para que você também não seja balançado. Você já foi comprado, o preço já foi pago, mas ainda tem um tempo que você ainda está sobre essa terra, em que você está passando pela prova, e é nesta prova que você precisa passar, até Jesus chegar para buscar a sua igreja. Portanto, se prepara, cuida do que é teu, cuida do que foi feito por você. Não se deixe levar pelas concupiscências do mundo, pelo engano de Satanás, pelo engano das filosofias, pelo engano das falsas religiões, que tem um mundo de promessas fantasiosas, mas que não pode salvar. Pois quem pode nos salvar é o sangue de Jesus, que está passado sobre as nossas vidas. É o sangue de Jesus que está passado nos umbrais da casa do teu coração, para que quando a morte, o destruidor, o engano passar, ele não te atinja, ele passa por cima, porque você está marcado com o sangue de Jesus sobre a tua vida. É um valor que foi pago e ele é precioso, é o sangue de Jesus. Ninguém nesta terra pode pagar pela sua alma, você não pode pagar. Portanto, o que te foi dado é um presente de Deus. Cuida desse presente, vigia bem por onde você anda, por onde você passa, o que você faz, o que você pensa, o que você fala, o que você vê. Porque isso pode ser armadilha de Satanás, para tirar você do caminho da salvação. O preço já foi pago, você não precisa mais se preocupar com isso. A sua preocupação deve ser em manter-se na presença de Deus, servindo a Ele de todo o seu coração, continuando na sua jornada. Por mais que o caminho pareça difícil, em sua volta está todo mundo regalando, se divertindo, prosperando, mas o caminho da salvação é esse. Anda nele e ser perfeito, como diz a palavra. É fácil? Não, não é fácil. Mas é necessário andar por ele, para que você chegue até os céus. O valor do sangue de Jesus, ele é muito mais precioso do que todo o ouro e toda a prata que você possa contemplar na sua vida. Mas ele tem poder para perdoar todo o pecado. E é o próximo tema que nós vamos falar agora, que está lá em 1 João capítulo 1, verso 7, a virtude do sangue de Jesus. Vamos lá, 1 João capítulo 1, verso 7. Glórias a Deus. 1 João capítulo 1, verso 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Pastor, mas eu aceitei Jesus, eu não peco mais. Será isso uma verdade? Quem aqui não comete pecado? Levanta a mão. Muito bem. Vocês foram sinceros. Conhece essa verdade. Nós fomos chamados para não pecar mais. Mas também a Bíblia em outro texto diz que todos nós somos pecadores. Já nascemos pecadores e vivemos em pecado. Agora, como conciliar isto com a salvação? Se no céu não entra pecador, não entra pecado, na verdade. Só que entra o pecador redimido e lavado no sangue do Cordeiro.
que se arrepende do seu pecado. Porque, irmãos, por mais que você seja santo, por mais que você se consagre, por mais que você ore, por mais que você jejue na sua vida, você ainda é um pecador aos olhos de Deus. Não temos condição de deixar de pecar. Mas a orientação que nós temos pela palavra de Deus é que se nós pecarmos, temos um advogado no céu que intercede por nós, e que se nós nos arrependermos e deixarmos o pecado que estamos cometendo e confessá-lo a Deus, o sangue de Jesus tem poder para perdoar alguns pecados? Todos. Todos. Então observa bem isto. Não vá também bater no seu peito e dizer: eu sou santarrão, eu não peco. Já pecou. Porque a Bíblia diz que Deus não tem ninguém por inocente. E todos carecemos de sermos lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. Mesmo que você já tenha aceitado Jesus, mesmo que você já tenha descido nas águas batismais, confessado ali o seu pecado, prometido a Deus que não iria mais pecar, mas você ainda continua pecando. Em qualquer coisa. Com pensamentos, com desejos, com vontades, com atitudes. Mesmo que você não cometa os pecados grosseiros, como é conhecido de todos, mas tem os pecados íntimos, tem aquelas coisas que vêm no seu coração, na sua mente, desejo de fazer coisas ilícitas, que são pecados, que nos contaminam aos olhos de Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor, que Ele não nos considera assim, se nós temos um desejo ardente dentro de nós, de sermos santos na presença dEle. Isso chama arrependimento, e desejo de servir ao Senhor na sua plenitude. E é isto que Deus olha para nós, porque nenhum de nós tem condição de se salvar a si mesmo. Nenhum de nós. Somente o Senhor, que se fez homem nesta terra, para nos entender, para nos compreender a nossa natureza pecaminosa. Apesar dele não ter tido pecado, mas ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, as nossas dores, para nos entender e saber que nós somos assim mesmo. Só não podemos ficar desse jeito, aceitar essa condição. Porque uma coisa que Deus quer de nós é que nós procuremos sempre o melhorar diante dEle, o buscar a santidade diante dEle. Sede santos, diz o Senhor, como Ele é santo. Mas isso é uma coisa que é no dia a dia, algo que é do nosso caminhar todos os dias. Eu tenho que lutar contra o meu pecado pessoal. E nem por isso também eu vou deixar de já estar salvo, se eu permanecer na presença do Senhor. Eu só não posso me deixar levar pelo pecado e me entregar ao pecado para abandonar a santidade do Senhor. Mas enquanto eu estiver lutando, eu estiver perseverando, eu estiver querendo estar na presença do Senhor, eu posso dizer que eu tenho a salvação do Senhor na minha vida. É uma luta constante. Não é fácil, mas nós temos que conseguir. Para chegar no céu, irmão, tem que conseguir. A coroa da salvação é para os que vencer, não é para aqueles que vão ficando no meio do caminho, ou para os que desistem. É para os que chegar lá. Por isso que se chama carreira cristã. Nós temos que chegar lá. Por mais que a gente receba ofertas do mundo, para viver no mundo. E para finalizar, a voz do sangue de Jesus, Hebreus capítulo 12, verso 22.
Vamos lá em Hebreus. Só fazer a leitura. Glórias a Deus. Hebreus capítulo 12, verso 22 até o 25. Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Verso 23. Da universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos, aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. O sangue da aspersão, que fala para você: fica firme, porque você já foi comprado. Não desista. Este sangue está falando comigo e com você hoje nesta noite. Eu te comprei, você hoje foi gerado. Diz o Senhor: você é meu, e eu te comprei com o sangue de Jesus. Então não desista. Ouça a voz do sangue que fala com você todos os dias, e permaneça na presença do Senhor cada dia mais. Amém, amados? Que o Espírito Santo possa falar com você mais pessoalmente, né? Ele possa te revelar a vontade dele para a sua vida. E o meu conselho para mim e para você: fica firme com o Senhor, pois o sangue de Jesus, ele já foi pago por você, para que você pudesse estar aqui hoje. Amém? E quem ainda está num processo, né, para estar aí descendo as águas batismais para participar da Santa Ceia, ouça o que o sangue fala com você. Procure o mais rápido possível, né, seguir o mandamento do Senhor, para que você também tenha o direito à mesa do Senhor aqui conosco. Amém, amados? Pastora Helena já